Salve, salve galera! Começa agora a primeira edição do Direto do Paddock em 2025, nosso programa que traz o resumo do dia de mídia de cada GP de Fórmula 1, etapa inaugural da nova temporada, GP da Austrália, debut de Gabriel Bortoleto na categoria, e Bortoleto é o grande personagem do programa de hoje, claro, em decorrência da troca de farpas entre ele e Helmut Marko, consultor da Red Bull na Fórmula 1. Tudo começou com um bom vinho. Vamos contar essa história eu e Eric Gabriel. Eric, afinal, o que disse Helmut Marko e qual foi a resposta do Bortoleto por parte? Seja bem-vindo, Eric. É isso aí. Bom dia, Carlos Costa, a todos que estão acompanhando a gente nesse Direto do Paddock. Teve resposta, né? Nós que falamos tanto sobre as declarações do Helmut Marko sobre não ver velocidade pura em Gabriel Bortoleto, se é considerado na classificação dele um piloto B. O Bortoleto ele acabou, né, obviamente, sendo perguntado ali durante o dia de mídia da Fórmula 1, ele responde aqui: não ligo, vi o que ele disse e eu adoro desafios. Acho que, ouvindo isso do Helmut, é um cara que colocou muitos talentos na Fórmula 1, mas já colocou muitos talentos errados. Então você vê que ele acertou e errou. E espero provar que ele está errado com o tempo. E aí, também ele, no complemento, né, fala que nesse momento eu só estou me concentrando em fazer meu trabalho, melhorar e fazer o melhor que eu posso. Estou orgulhoso do que fiz nas categorias de base. E aí tem uma declaração que eu acho também muito interessante, Carlão. Venci a Fórmula 2 e a Fórmula 3 contra os pilotos da Red Bull que ele tem. E está tudo bem para mim. Então, o Bortoleto, eu acho que deu uma resposta muito interessante, muito sábia na minha visão. Né? Vou mostrar. E aqui realmente tem que ser na pista, tem que mostrar realmente se ele veio para ficar na Fórmula 1, né? E como sendo a aposta certa, né? Mas o fato também é que vencendo a Fórmula 3 e a Fórmula 2, né, em seus primeiros anos, né, automaticamente ele derrotou também os pilotos da academia da Red Bull, que são tantos, especialmente nessas duas categorias. E aí pega muito a questão do Isaac Hadjar, né? Um dos 5 novatos aí que a gente pode considerar para essa temporada, né? O Bortoleto, o Hadjar, o Oliver Berman, o André Kimi e o Liam Lawson, que vai para sua primeira temporada em tempo integral. Hadjar que perdeu o título da Fórmula 2 para o Bortoleto no passado, o Bortoleto que era rookie na Fórmula 2, e o Hadjar já estava na sua segunda temporada. Então, esse é um aspecto importante. O Helmut Marko, né, havia dito o seguinte, aspas, na Fórmula 2, o Bortoleto teve apenas 2 vitórias. É um piloto que leva o carro para casa, portanto seguro, tem um sólido domínio da estratégia e do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele, fecha aspas para Helmut Marko. Eis a resposta. Quem também falou sobre Bortoleto nesse dia de mídia foi Fernando Alonso, que nada mais é que manager do piloto brasileiro, é ou não é, Eric? É isso aí. O Alonso ele voltou a dizer que o Bortoleto é o melhor novato da Fórmula 1, né? Especialmente nessa ocasião em que veio na esteira dessas críticas do Helmut Marko, né? E aí ele fala assim, ele tem sido o melhor dessa geração de novatos que vemos. Com tantos estreantes na Fórmula 1, ele tem sido o melhor deles. Talvez ele não tenha o carro no momento para igualar esses resultados, mas espero que as pessoas não se esqueçam do que ele fez nos últimos 2 anos. Acho que a sua dedicação e profissionalismo foram provavelmente a coisa mais impressionante. Desde o primeiro dia, ele estava muito comprometido em trabalhar duro por seus sonhos e já na freca, mas depois na Fórmula 2, Fórmula 3 e depois na Fórmula 2, em cada corrida ele estava muito bem preparado e tinha uma abordagem muito madura. Então, o Alonso destacando aí os pontos positivos, né, do Gabriel Bortoleto, mas também reiterando, né, dentro dessa turma toda que você citou, Carlão, é o melhor novato da Fórmula 1, mas as pessoas precisam entender que ele certamente não vai ter o melhor carro, né, provavelmente até vai ser o pior carro do grid de 2025 e as pessoas não podem esquecer do que ele já mostrou, daquilo que ele já fez. A declaração do Alonso ela é interessante até porque traz um pouco do que disse o Marco quando analisou o Bortoleto, né? A inteligência, a abordagem. O Marco fez uma crítica ali, a opinião dele, discorda, mas enfim, todo mundo tem direito a É, expressar aquilo que acha, mas a velocidade pura, o Bortoleto já mostrou. Agora, o próprio Marco
reconhece que é um piloto inteligente, leva o carro para casa, e é isso que o Alonso também destaca, né? E se você compara aí com o Berman, nas ocasiões que teve na Fórmula 2 e na Fórmula 1, o Berman foi um pouco atabalhoado, né? GP de São Paulo do ano passado, André Kimi e Antonelli bateram em treino com a Mercedes, falaremos do Antonelli na sequência, aliás, o Kimi, que junto ao Berman na Prema ano passado não teve uma grande campanha na F2, e mais o Lawson, que já arrancava com o Pérez, com o próprio Fernando Alonso. Então, é para ficar de olho. O Jack Doohan também é um cara que está aí, né? E pode Eles, ser dispensado logo, logo com a sombra de Franco Colapinto. Diga, Eric. a única coisa que eu acho que está errado, aliás, as únicas coisas que eu acho que estão erradas, né, nessa análise do Marco, é ele colocar o fato de um Bortoleto ser um piloto consistente, que leva o carro para casa, como segundo plano, né, como algo que não seja, né, interessante. Se, por exemplo, a Fórmula 1 não fosse um campeonato de pontos corridos, né, isso até poderia ser meio, não, na hora H tem que vencer para avançar e tal. Mas como é um campeonato de pontos corridos, você precisa de, num dia não tão bom, somar pontos, né? Cada ponto é ponto. Isso é uma qualidade tremenda, isso é uma qualidade estupenda, né? Porque até o próprio Isaac Hadjar, piloto da RB, né, venceu mais, né? Mas ao mesmo tempo não pontuou também mais Errou muito automaticamente. mais. Errou muito mais. Então, eu O acho que segundo ano dele de Fórmula 2, né? e esse é um fator, assim, a gente sentiu, né, que realmente, por exemplo, para Felipe Drugovich, ter vencido a Fórmula 2 no terceiro ano não ajudou muito ele na chegada da Fórmula 1, quer dizer, ele perde para o Bortoleto, para o novato, no segundo ano também, e isso deveria ter sido alvo de análise do senhor Helmut Marko. Agora, vamos aproveitar o ensejo, Eric, até mudar um pouquinho o nosso roteiro prévio aqui. Íamos falar da situação da Ferrari, que teve aí alguns protagonistas nesse dia de mídia, mas já que estamos falando dos novatos, né? Eu até tinha me esquecido do Jack do, na intervenção inicial, ele que segue aí com o Franco Colapinto sondando o assento de companheiro do Pierre Gasly, mas o André Kimi Antonelli também foi um personagem do dia de mídia, ele que foi um dos caras lá na a press conference oficial da FIA, mas o companheiro do André Kimi Antonelli que falou algo interessante nessa quinta-feira lá em Melbourne, né, Eric? É, assustou um pouco na primeira leitura, né, Carlão? Como assim, Russell? O Russell disse que ele não espera ser mais rápido que o Antonelli, mas, obviamente, ele explicou depois que, na verdade, ele não se sente que é mais rápido, ele, Russell, há, sei lá, 8, 9 anos, assim, ou quando ele chegou à Fórmula 1, né? Porque o que acaba contribuindo para a melhora desses pilotos é a experiência, é a postura, é a abordagem, né? Aliada à velocidade que você já tem naturalmente, você melhora. E no caso do André Kimi Antonelli, como ele não tem isso, né, o Russell explica que ele não espera ser mais rápido em velocidade pura, né, na hora de sentar o pé lá embaixo, e que ele espera superá-lo, né, em alguns casos, como ele mesmo citou, se eu encontrar tráfego na volta de classificação ali, ele sabe como vai fazer. Se os pneus estiverem muito frios ou muito quentes, ele sabe, eu sei como reagir, disse ele. Também aprendi a lidar com as pressões desse esporte. Então, ele acha que com isso ele vai ter a vantagem sobre o seu novo companheiro de equipe. E obviamente, também ele rasga elogios ao Kimi Antonelli, falando que ele é um piloto excelente, tem um potencial muito bom. Então, é uma declaração que a primeira lida ou a primeira ouvida te assusta, mas depois ele explica e aí faz muito sentido. Russell. Cuidado com o que fala, hein? Agora que é o veterano da equipe, não pode dar É, bolas fora. Mas a gente citou a Ferrari. Ferrari é essa que conta agora com o Lewis Hamilton, teve a sua midiática chegada ao time de Maranello. Isso foi objeto de comentário do veterano ferrarista, né? Claro, Leclerc muito mais novo na Fórmula 1 que o Lewis Hamilton, mas está na Ferrari desde 2019 e falou sobre a chegada do inglês heptacampeão mundial na equipe italiana. Eric? como, né, foi extremamente, eu acho que esperado também que a chegada de Lewis Hamilton fosse bem explorada, né, midiaticamente, e ele falou
ele reiterou aquele sentimento ferrarista, né? Não há lugar para um piloto em particular na Ferrari. A Ferrari é maior do que qualquer piloto, e acho que esse sempre foi o caso na equipe. E é isso que torna a Ferrari tão especial. Há o apoio para a equipe e não para um piloto específico. Então não acho que esse seja o caso. Obviamente, Lewis está entrando na equipe como uma lenda do esporte. Portanto, há muito mais atenção sobre ele do que sobre mim neste momento. Mas isso estou completamente bem com isso. Né? Ele dá uma devagada aqui, eu reproduzi a devagada dele. Né? Estou Uhum. completamente bem com isso. Entendo completamente que isso é normal e que seja assim. Então, também uma declaração interessante, né? Ele entende que toda essa questão, porque ele já chega à Fórmula 1, perdão, ele já chega à Ferrari já sendo uma lenda da Fórmula 1, então nada mais natural, e eu acho que é isso mesmo, né? Eu estaria adorando ver toda essa festa do outro lado da garagem, né? Porque aí dá tranquilidade a ele, né? Ele pode ser mais um franco atirador, obviamente ele vai ser cobrado também, porque a imprensa italiana também pega pesado, mas dá uma certa tranquilidade ali, uma sala ali, um room para ele trabalhar com uma mais quietude, e aí, se realmente for melhor, vai surpreender a todos. Leclerc tem que mostrar resultado logo de cara. O Hamilton também enfrentando a pressão extra, né? Que com os 7 títulos também vem toda a expectativa dos tifosi italianos. Vamos ver como é que se desenrola esse duelo. Você que está nos assistindo, acha que foi um recado aí enviado pelo Leclerc, um aviso do Monegasco de que a vida do inglês não será lá das mais fáceis? Diga aqui na área de comentários. Não esqueça de deixar a curtida e, claro, também palpitar sobre o que disse George Russell acerca de Andrea Kimi Antonelli, a treta, se é que dá para chamar dessa forma, Bortoleto e Helmut Marko, mas o Hamilton, no dia de mídia, elogiou o Leclerc, falou que é o Mister Ferrari, tem uma boa ética de trabalho, né, que é algo bastante comum na construção frasal da língua inglesa. Agora, quem deu um recado, mais direto, eu diria, foi um cara que hoje dá para chamar de amigo do Hamilton. Sebastian Vettel falando sobre a realidade da Ferrari e mandando um aviso aí para o inglês, né, Eric? É isso aí. O Hamilton também elogiou muito os cabelos de Charles Leclerc, os olhos dele, enfim, falou que é muito bonito. E aí, né, falando sobre um ex-ferrarista que chegou à equipe italiana depois de uma sequência de títulos e tendo como companheiro de equipe Charles Leclerc, o Vettel, né, deu um recado falando para o heptacampeão mundial se preparar, porque a equipe não vai chutar, não vai abandonar, né, o Leclerc, já que ele tem aí um tempo grande de casa. Então é para ele ficar esperto, para ele conquistar o espaço dele, né, e não imaginar que em algum momento, do nada, a equipe vai simplesmente priorizá-lo ele, Hamilton, sendo que tem um outro piloto muito identificado com a própria equipe. Né? E aí também falou sobre correr pela Ferrari, como foi correr pela Ferrari, seguindo os passos do grande herói dele, né, o Michael Schumacher, né, falando do Vettel, mas o recado ele foi dado em relação ao Hamilton. Primeiro, conquiste o seu espaço para depois imaginar que ele tenha algum tipo de preferência. E faz sentido o aviso do Vettel, né? Afinal, o Leclerc aí tem um contrato que pode mantê-lo na Ferrari até o final de 2029. Caso isso aconteça, 10 anos aí de permanência do Monegasco no time de Maranello. Agora, Eric, vamos passando por Mercedes, Ferrari, temos que citar a outra equipe que está no pelotão, vamos colocar de perseguição a McLaren. A McLaren encerra aqui o nosso programa, mas se a gente trata de Mercedes e Ferrari, tem que falar de Red Bull também, até porque o Max Verstappen foi outro dos entrevistados no dia de mídia hoje lá na Austrália. E ele falou sobre pista, né? Focou um pouco mais no que vem aí adiante neste fim de semana lá no circuito de Albert Park, que disse o tetracampeão mundial. Eric? É isso aí, o Verstappen, ele admitiu, né, Carlão, que a Red Bull não tem o melhor carro, né, mas o que ele aposta é na longa temporada de 24 etapas que a Fórmula 1 tem, né, então ele ele simplesmente fala que ele está muito positivo, de que o que ele pode fazer, a equipe pode fazer
durante a temporada, né, e que só vai sentar no carro ali, tentar descobrir exatamente o que ainda falta nesse carro e tentar dar o seu melhor. Né? Ele foi bem filosófico também, Carlão, quando, quando perguntaram a ele, tipo, essa aqui vai ser essa aqui vai ser a sua defesa de título mais difícil, né, que você já teve na Fórmula 1, né? E aí ele fala, você me fez pensar ao repórter, né? Você me fez pensar em coisas nas quais eu não estou pensando de jeito nenhum. É impossível dizer isso agora, é muito mais relaxante simplesmente entrar na temporada, confiar nas pessoas ao seu redor e trabalhar a partir daí. Você só tem que trabalhar duro, dentro e fora da pista, resolver problemas que você não gosta no carro, e dar tudo de si e minimizar os erros. Né? Então, ele. Verstappen sendo Verstappen, né? Respostas. Beleza, que responde, mas também ele sai muito pela tangente. E é isso, mas pelo menos ele admite que não tem o carro mais rápido e não espera vencer nesse fim de semana do GP da Austrália de Fórmula 1. Falando em GP da Austrália, além de Jack Durham, o país tem como piloto da casa Oscar Piastri, que renovou recentemente o contrato com a McLaren. Piastri foi um dos personagens da press conference oficial ali da FIA lá em Melbourne e foi questionado sobre as ordens de equipe da McLaren, né, preferências. Voltou a dizer que eles começam o ano com a página em branco, ele, Lando Norris, que aliás foi questionado sobre isso na sequência, confirmou o que tinha indicado o Piastri. Então teremos ali carta branca para um duelo entre o australiano e o inglês, eles que agora vão, teoricamente, duelar pelo título desde o princípio. Eric, quer A comentar? Manda questão, bala. a questão não é essa, a questão é justamente a próxima página, como a McLaren vai agir, né, sobre quem começar à frente, como vai ser essa dupla, se realmente a McLaren vai ter o melhor carro e qual a distância para os segundos ou terceiros colocados, enfim. E aí, né, como que ela vai administrar essa questão? Aparentemente, no 0-0 nesse momento, mas tudo vai depender, né, de como vão ser as etapas seguintes e quem vai estar à frente. Lando Norris tem que se impor. Oscar Piastri tem sangue nos olhos, é marvado, como diria Ricardo Molina, comentarista do Grupo Bandeirantes. O Você bem que está com a carrapatos gente, também. Os Rubem dois Carrapatoso, bem dois usaram lembrado. o mesmo termo, inclusive. Rubem Carrapatoso, grande parceiro nosso, campeão mundial de kart, batendo ninguém mais, ninguém menos que Fernando Fernando. Alonso, antecessor de Lando Norris na McLaren. Você que está com a gente, dá o seu palpite aqui também sobre o GP da Austrália, deixe na área de comentários. Queremos também opinião sobre esse recado, esse aviso dado por Charles Leclerc a Lewis Hamilton na Ferrari. E claro, você já sabe, a melhor cobertura da Fórmula 1 2025 é aqui na Motorsport TV Brasil. Então se inscreva, óbvio, ative as notificações. A partir de amanhã a gente tem as nossas lives, programas ao vivo com tudo sobre as sessões de pista diretamente do GP da Austrália. E claro, além de deixar a curtida, que é muito importante, deixa o like, você deve também hypar o nosso conteúdo. Então, temos um encontro marcado na próxima madrugada. Eric e eu ficamos por aqui, a gente se vê lá. Tchau, tchau.